Olá, pessoal! Vamos a mais uma tiragem de desenvolvimento pessoal com os mestres ascensos. Essa tiragem de hoje só tem um mestre, ela não tem opção de escolha. E o mestre que saiu foi o mestre Hilarion, falando sobre Eu sou a verdade divina. Vamos olhar antes da gente seguir com essa carta, lembrando que essa aqui é uma tiragem intuitiva, pro coletivo e atemporal. Então, independente quando chegar até ti, possivelmente chegou até ti porque tem algo nela que ressona aí na tua energia, naquilo que tu tá vivendo. A gente vai falar primeiro aqui a gestão emocional. Se você ainda não pegou o teu caderninho, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, busca o caderninho ou pega um bloquinho para você poder anotar. E a gestão que saiu para essa carta é a seguinte: quais são os benefícios que você percebe em ter uma gestão saudável das suas emoções? Essa é a questão aí para você anotar e dissertar, pensar sobre, refletir. O que quer dizer, pessoal, para quem está chegando aqui a primeira vez no canal? Essa tiragem ela é de desenvolvimento pessoal. A gente trabalha muito com as emoções em si. O oráculo das gestões emocionais são questões, perguntas que nos fazem refletir. Para quem não sabe o que é gestão emocional, é você conseguir administrar as suas emoções, que nem no caso dessa questão ali, de uma forma que seja saudável para você, para sua vida, tanto física quanto emocional. Você que conseguir compreender, em vez de você ficar tentando empurrar para debaixo do tapete aquelas emoções que você não gosta, raiva, tristeza, ódio, entre outras, você conseguir compreender o que em você está fazendo você sentir tal coisa. O que se esconde por detrás desse sentimento. Então você tem que refletir sobre isso. Se você ainda não trabalha com a gestão emocional, eu te convido aí a tentar, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui um livrinho pra gente ler o que significa a carta do mestre Hilarion. Pra ver o recado e depois a gente vai complementar com os outros oráculos, que nessa tiragem aqui a gente trabalha com os portões cósmicos e o oráculo das 9 dimensões da consciência, além de trabalhar com o povo cigano. Essa carta aqui, esta carta indica que a verdade divina será revelada, apesar das aparências que tendem a encobri-la ou a dissimulá-la. Você está entrando em sintonia com a verdade superior. Peça a verdade dos fatos e veja como ela se mostra. A verdade humana é relativa e transitória, mas por detrás dela está sempre presente a verdade de Deus. Deixe que seus olhos e a sua mente se fixem nesta verdade perfeita e tire o foco das limitações e imperfeições que você vê ou percebe. Exercite a visão focalizada na perfeição e acredite, somente a verdade divina atua em todas as situações. Creia plenamente nessa imagem perfeita e veja em sua vida. O que quer dizer a verdade divina? A verdade do teu eu sou, da tua consciência crística. Às vezes a gente mente para nós mesmos. Por exemplo, tu tá numa situação de um relacionamento que é tóxico para ti. Mas para tentar encobrir aquilo que tu não gosta, aquilo que te machuca, tu tenta acreditar que aquela pessoa é boa para ti, que aquela pessoa fez algo por ti, quando na realidade às vezes ela não fez nem um terço do que deveria ser parte dela dentro de um relacionamento, independente se for amoroso, se for um relacionamento de amizade, se for um relacionamento profissional. Mas você tem autoestima baixa, e essa é a verdade, por isso que você aceita menos do que você merece. Esse eu tô dando um exemplo, tá, gente? Então vamos ver com os ciganos o que os ciganos têm para nos mostrar com relação a isso. Aqui
aqui para você saiu a cruz, falando que você precisa, você já carregou muita coisa na sua vida, você já passou por muita dificuldade e você precisa deixar para trás essas situações. Deus está vendo a tua caminhada, Deus viu toda a tua caminhada. Tá chegando o momento da tua vitória, aonde esse passado pesado fica para trás. Mas para isso você tem que permitir. Você tem que aceitar. Dá para ver aqui também que você costuma carregar muito as pessoas nas costas, carregar muitas dores dos outros. Essa aqui é a casa. E isso tá afetando a tua casa. Para alguns pode ser que seja a casa física, mas eu vejo muito mais aqui a casa interna, a casa emocional. Você pode fingir que não, que você é uma parede firme, forte. Você realmente tem essa força. Mas tá te machucando. Não carregue mais o peso dos outros. Você não tem que carregar ninguém nas costas. Deixa eu ver qual que eu uso primeiro. Essa carta aqui vem primeiro. Essa carta vem primeiro. Aqui saiu a foice, falando da necessidade de um corte. A partir do momento que você corta essa situação que tá te causando essa dor, esse sofrimento, você tem uma colheita, né? Tem uma colheita que sobra, algo que respalda aquela parte que tu desbastou ali, o universo te traz como recompensa. Porque tu tá cortando aquela dor, tu tá cortando aquele mal pela raiz, a necessidade de você fazer isso. Você se impor, dizer o não. E aqui a chave. A partir do momento que você faz isso, você encontra a solução para esse calvário todo que você viveu. Porque você merece que as portas se abrem na tua vida. As soluções, as resoluções chegam. Sejam através de pensamento, sejam fisicamente, você começa a perceber. E isso traz uma finalização e uma mudança. Finalização num período de dor e sofrimento. Em alguma coisa aqui, ó, caixão e cruz em diagonal um com o outro. Deixa eu ver se essa carta aqui é pra usar. É pra usar essa carta aqui? Tá. Em alguma coisa que tem relação, para muitos de vocês, se não para todos, com vidas passadas. Que vocês já estão carregando já de outras existências, não é de agora. Aqui virou uma carta, deixa eu achar ela. Aqui, as nuvens. E isso é o que deixa vocês se sentindo inseguros. Porque vocês, aqui realmente o centro da jogada de vocês é o caixão, a finalização, a transformação. Isso é a solução para vencer essa instabilidade que está na vida de vocês, as dúvidas, a insegurança. Vocês precisam se transformar. E aqui o chicote. Resolução de conflitos. Vocês precisam cortar de uma forma cirúrgica tudo aquilo que gera dor e sofrimento da vida de vocês. Sejam pessoas, sejam situações, aprender a se impor. Não tenha medo do conflito, porque a partir do momento que você diz não para alguém que sempre só recebeu sim, que nunca olhou para quanto peso tu carregava enquanto tu dizia cada sim, essa pessoa vai reclamar. Mas faz parte. Não importa isso. O que importa é você se libertando do peso. É você se sentindo bem, se sentindo melhor. E aqui os peixes. E os lírios. Espiritualidade.
conflitos financeiros, aqui mostra que tem conflitos financeiros, tá? Que precisa de maturidade. Precisa purificar. E alguns de vocês têm que usar aí uma técnica bem cirúrgica para remover essas pessoas ou essas situações que estão gerando conflitos com relação à abundância de vocês, com relação à finança, que tá mexendo com isso. Porque aqui, ó, a casa, o caixão, e isso tem a ver com a família. E os peixes. O peixe fala da fartura, da abundância, das finanças. Então, tem aqui uma finalização para ser feita dentro dessa casa. Seja na família, pode ser com pessoas da família, seja uma mudança, algo dentro de ti que tu precisa finalizar, que vai te trazer abundância, que vai fazer com que tu perceba o quanto abundante tu é. Mas tem coisas cirúrgicas que tu tem que fazer. Como assim, Andréia? Tu vai ter que observar os cortes cirúrgicos que tu tem que fazer, as mudanças. Como é cirúrgico, significa que às vezes é pequeno. São detalhes. Como dizer não para alguém. Como pôr limite. Aprender a se impor. Se colocar em primeiro plano. Olhar para dentro de si e ver qual a sua própria verdade interior. Tu não tem que fazer as coisas porque é conveniente, porque Beltrano e Ciclano gostam. Tu tem que fazer as coisas porque é conveniente e porque você gosta. Você tem que ter primeiro amor próprio. Olhar para dentro de si. Para daí entender qual é a tua verdade divina. E baseado na tua verdade divina, tomar teu caminho. Aqui tem uma transformação e um corte necessário para remover conflitos da tua vida. Mas tu tem que dar os teus passos. Tem atitudes aí que é tu que tem que fazer para trazer renovação pro teu caminho. São coisas ancestrais. Tem necessidade aqui de purificação de coisas que vêm de outra vida. Como é que eu faço isso? Tu pode pedir pros teus mentores, aquilo que condiz pedir pros mentores. Tem coisas aqui que é falta de maturidade. Então, que vem para trazer mais maturidade. Como também tu pode fazer isso através de mesas radiônicas. Pode procurar aí uma pessoa que trabalha com mesas radiônicas para trabalhar contigo. Uma mesa radiônica boa para fazer esse trabalho seria a chama violeta. Ou a corta-malhas. Mas estão me dizendo aqui que não é a corta-malhas apropriada. Chama violeta ou raio branco. Porque é limpeza aqui de crenças limitantes. Que tu precisa remover. Ou de situações de vidas passadas que geraram esses conflitos. Situações que tu carrega, que envolve o teu financeiro, que envolve pessoas da tua linha familiar. Remover a segurança. Aqui, muitos de vocês, se é crença limitante, para alguns de vocês é aquela crença de que você acredita que é família, que tu tem que ajudar. Porque são pessoas da família, minha responsabilidade. Alguns de vocês aí pode ser que seja um filho mais velho, ou que o restante da família acha que você que tem que ser responsável por um pai, por um avô, por alguém nessa família. E não é bem assim que a coisa funciona, nenhum é responsável sozinho. Hoje em dia vivemos em um país de democracia, em uma nação democrática, aonde a responsabilidade é compartilhada. Não é filho único, tu não é responsável por todos. E tu nem tem que ser, tu tem que ajuda. Todos nós temos essa necessidade, então não te foque nisso. Procure aí a parte, né, as pessoas formadas, advogado, coisa assim, se for necessário aqui pra resolver, se o teu caso for esse. Tá? Porque é muito peso. E isso tá afetando aqui a tua linha da prosperidade, tá afetando a tua linha financeira. Por isso, esses cortes cirúrgicos necessários. Vamos ver agora o fundo do deck. É aqui o jardim, a lua. Então, aqui tem possibilidade. Para alguns de vocês aqui tem sucesso vindo no meio social e mudança chegando.
novos projetos, mas tem um bloqueio. E vocês estão sendo guiados aqui pela espiritualidade para superar esse bloqueio. Essa energia feminina aqui representa quem tá nos assistindo, não? E isso vai trazer uma pessoa aí pra vida de vocês. Mas é uma pessoa meio traiçoeira, tá? É um falso amigo. Tem uma energia feminina aí que eu te observo, que é um falso amigo. E ela é fofoqueira. Ela gosta de falar. Cuidado aí que isso aí pode prejudicar vocês. Você precisa soltar essa pessoa. Seja ela um homem ou uma mulher. Porque a energia feminina não significa que é um homem ou que é uma mulher. Tem mulheres de energia masculina e tem homens de energia feminina. Então se atentem a esse detalhe. E aqui, ó, para alguns de vocês, isso daqui representa ilusões dentro do meio social. O que bate muito com essa pessoa ali. Ela pode estar criando algum tipo de ilusão sobre algum projeto na vida de vocês. Ou tentando de alguma forma bloquear esse projeto, tá? Tem traições aí, então tenham cuidado. Se vocês estão lidando com isso daí, tenham cuidado. Sejam astutos. Vocês têm aliados, mas sejam astutos. Soltem aquilo que não condiz mais vocês carregar. Vamos ver agora, deixa eu guardar essas cartinhas, deixa eu ver se eu olhei tudo que tinha pra olhar. Tá. Vamos ver agora os portões, né? Pra vocês, saiu aqui o portão da compaixão. Centro energético é o nosso ponto G. Pesquisem lá que vocês descobrem onde ele fica. Você sente compaixão? A compaixão, tá, gente? Não tem que só sentir compaixão pelo outro. Tu tem que ter compaixão por si próprio também. Porque como é que tu vai dar pro outro aquilo que tu não tem por si mesmo? Aí que tá o erro. Por isso que muita gente carrega muito peso. Tu quer dar pro outro um universo que tu não dá, que tu não se permite para si próprio. Cultive um olhar amoroso e compassivo para com as pessoas. Aprenda a reconhecer o sofrimento humano e a abraçar as diferenças. Entre em sintonia com o todo e procure integrar as polaridades para encontrar o caminho do meio. Quando a gente equilibra as polaridades, o masculino e o feminino, o bem e o mal, que são tudo polaridades que a gente vive no mundo dual, e anda no caminho do meio, que tu não pende para nenhum dos lados, tu entra em equilíbrio. Aqui, ter compaixão não significa, o que é o que muita gente distorce, que fulano vem se queixando, tu vai fazer as coisas pro fulano. Tu compreende a dor do fulano. Compreendendo a dor dele, tu não julga ele. Tu sabe que se é uma pessoa traiçoeira, por exemplo, a raposa. A raposa tem a índole de atacar quando acha a oportunidade, porque ela é um ser meio traiçoeiro, meio oportunista. Isso pertence à índole da raposa. Então ela sempre vai ser assim, é a tendência. A cobra, a tendência dela é te picar ou fugir. Se ela não conseguir fugir, ela vai te picar. É a tendência. Então, ter compaixão é tu saber que isso é a tendência daquela consciência, agir daquela forma. Tu não vai julgá-la por agir daquela forma, mas tu não vai permitir que ela haja dessa forma consigo. No lado luz, essa carta fala de equilíbrio, de viver e deixar viver, permitir que as coisas sigam seu fluxo. Não vai interferir a tua vida se a pessoa é desonesta. Desde que tu ponha limites para ela não ser desonesta contigo. No lado sombra, essa carta fala do extremismo, do egoísmo e da apatia. Quando tu se torna apático por causa dessas situações, ou extremista, que tu ou é 8 ou 80 numa relação quando tu tá lidando com uma pessoa, principalmente os traiçoeiros, isso vai te prejudicar. Ou egoísmo, quando tu passa a não fazer mais nada pros outros, só quer partir. Nunca penda para o extremismo. Dessa carta aqui tem uma frase sistêmica aqui para você anotar aí no teu caderno, refletir sobre. Por meio da compaixão, eu me conecto com a humanidade.
a gente consegue perceber por meio da compaixão que fizemos parte do todo, que todo, quando a gente despersonaliza ou despersonifica as pessoas e considera elas como consciências que estão em sua rota de aprendizado, não estão ali voltando exatamente para te ferir, por mais que aquilo pareça que é direcionado. Algumas até estão, mas aquilo ali também faz parte do aprendizado, tanto dela quanto o teu. Tem forças por detrás que estão agindo nesse sentido para trazer um aprendizado e que isso faz parte da evolução, que quando a gente põe limites, encontra os nossos limites saudáveis para viver e se alinha a nossa própria rota, ao nosso planejamento de alma e segue, vive e deixa viver, as coisas têm tendências a se tornarem mais leves. Porque nós paramos de dar importância ou dar, como se diz, ibope para aquilo que não condiz ter ibope na nossa vida. Então, por exemplo, tu vai continuar ali passando às vezes pelos percalços ou pelas... Espera um pouquinho, gente. Ai, tinha chegado a minha encomenda. Depois eu vou olhar. Quando a gente aprende a fazer isso, gente, não é que as coisas ruins deixam de acontecer, mas a gente passa a sentir menos impacto. Por exemplo, aquele fulano que tem a mania de soltar aquele monte de veneno em cima de ti porque tu não fez algo que ele queria. Aquilo ali não te afeta mais, tu vai passar a olhar para aquela pessoa, não digo com pena, mas de uma forma diferente. Não vai ter mais sentido. Com o tempo, ela vai parar de fazer aquilo porque ela vai perceber que ela não sente mais o prazer que era ver você revidando. E vai perceber que algo em ti mudou porque tu parou de dar ibope pra ela e tá seguindo a tua vida. E um belo dia, quando você ou ela vê, ela não tá mais nem perto de ti e você não tá perto dela. É onde os relacionamentos, sejam eles quais forem, se distanciam. Vamos agora para a carta das 9 dimensões da consciência. Para você, saiu a dimensão da singularidade, que é a 9ª dimensão, que é a natureza essencial. Vamos achar aqui a cartinha que explica essa dimensão. Ó, o meu gato chegou em casa. Aqui. E lá vem ele. O que foi, fofinho? O que foi? Já vou lá te dar papá. Esse gato é incrível, né? Eu amo eles. Eu tenho 4 no atual momento. Aqui. A dimensão da singularidade, elas são as expressões da sua natureza essencial, mais autênticas. São a sua centelha divina de altíssima vibração, que você conecta a um nível mais elevado de consciência. Então, isso aqui, essa cartinha que saiu aqui da abundância, que saiu a abundância divina, então é a tua conexão com a tua abundância divina, com a abundância divina da tua presença divina, e você se conectando com isso. A abundância divina é a condição de quem recebe e usufrui dos bens materiais e espirituais com sabedoria infinita. É uma mudança significativa no jeito de fazer escolhas e fazer as coisas acontecerem, pois evidencia que todos podem ganhar sempre, em todos os sentidos. Então, a partir do momento que você segue aquela rota ali que eu tava te falando, isso aqui começa a ocorrer na tua vida. Você começa a se alinhar com isso. Você, agora aqui é questão para você anotar. Você pode desenvolver sua abundância divina sem se apegar ou se perder? Será que você consegue? Como você pode fazer isso? Como a abundância divina pode lhe trazer mais prosperidade e abertura para que todos ganhem,
abundância não é só isso aqui. É em todos os sentidos da vida. Abundância, ela é uma palavra. Ela, dentro da dualidade, ela tem os dois lados. Abundância de problema, abundância de alegria, abundância de cura, abundância de doença. Depende como tu se foca. Se tu ficar no meio, que é o equilíbrio, você recebe aquilo que você precisa da abundância. Agora, como tu começa a pender mais para um lado ou para o outro, daí vai depender, daí causa às vezes desequilíbrio. Vamos aqui ao mantra essencial. Anotem as frases, digam na frente do espelho, de preferência aí por uma semana, umas 3 vezes por dia, tá? Olhando sempre olho no olho. Eu me solto de tudo que me prende e permito fluir com a vida. Eu me solto de tudo que me prende e permito fluir com a vida. Repitam aí. Eu me abro para o campo das infinitas possibilidades. Eu me abro para o campo das infinitas possibilidades. Terceira frase. Eu honro minha singularidade autêntica. Eu honro minha singularidade autêntica. Bom, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Reflitam bastante sobre esse vídeo e até o próximo vídeo do canal.